Eu estou aqui para falar, olhando nos olhos, senhor Osair, e dizer que eu não vou tirar uma palavra, uma vírgula do que eu falei na imprensa e falei nessa tribuna. Não vou tirar. Eu também sou remanescente de uma família de 10 irmãos. O pai trabalhava na roça. Também não saiu nenhum marginal. Nós fomos educados. Todo mundo sabe, senhor Osair, que existe uma legislação. Todo mundo sabe. Aqui ninguém é leigo. Todo mundo sabe. Então não adianta vir para cá dar uma lição jurídica que nós soubemos. Embora a gente saiba que esta casa, como sendo uma casa legislativa, e é uma prerrogativa dela, enviar requerimentos buscando informações dos diversos órgãos públicos, sejam eles municipais, estaduais ou federal, é uma prerrogativa dessa casa. E hoje, o reconhecimento da comunidade quilombola Maria Rosalina é uma determinação de órgão público federal. Essa casa poderia apenas encaminhar um requerimento para o órgão federal responsável por essa área, que é a Fundação Palmares, e de lá viriam todas as informações necessárias para que se soubessem como está o andamento desse processo. A questão dos territórios quilombolas, ele está dentro da Constituição de 1988, dentro das disposições transitórias. As disposições transitórias, para quem trabalha o meio jurídico, sabe que são determinações legais no determinado, como na nossa Constituição, que tem um prazo de validade. E esse prazo de validade ele tem que necessariamente, num determinado tempo, ser regulamentado, ou por decreto, ou via lei. O que eu questiono, senhor Osair, é quando o senhor foi lá na imprensa, olhando os seus olhos, eu falei, o senhor mentiu, o senhor faltou com a verdade. No momento que o senhor vai lá na imprensa e fala abertamente que os marginais que frequentam a comunidade são de fora, o senhor mentiu, é um mentiroso. O senhor falou que quem frequenta é de fora. Eu vi, pode pegar a imprensa. Por quê? Eu estou aqui em Araranguá desde 1995, faz 30 anos que eu estou aqui. Eu sei a realidade daquilo lá. Eu sei que lá dentro do buraco quente, da Vila Samaria, existem pessoas honestas. Pode gravar. Existem pessoas honestas. Claro que existe. Eu nunca deixei de falar. A comunidade reconhece que tem. A comunidade quer se livrar daqueles marginais que são filhos do buraco quente. Ou aquele cidadão que está lá deitado em cima de uma cama, crivado de bala no dia da eleição. Onde é que ele nasceu? É comunidade da onde? Claro que é do buraco. Eu prendi no buraco quente. Eu prendi ele lá no buraco quente, sim. Um mês atrás eu fui lá e tirei 2,38 dentro de uma casa. Era uma casa lá dentro do buraco quente, eu estou mentindo? Aqueles do revólver apareceram lá, como que eu estou mentindo? No caso dos territórios quilombolas, ele foi regulamentado, pelo decreto 4.887 de 2003, que foi aonde criaram todos os critérios para que uma comunidade possa se reconhecer como um território quilombola e solicitar uma certidão de autodefinição de que aquela comunidade é um território quilombola. Neste caso, a comunidade Maria Rosalina, algum tempo atrás, fez essa solicitação, respeitando este decreto, que determina os critérios para que essa comunidade possa ser reconhecida como território quilombola, e depois de muito tempo, acabou tendo sido reconhecida pela Fundação Palmares como um território quilombola. Aliás, eu gostaria que o Clebinho colocasse ali na tela, Clebinho. Existe uma certidão do governo federal, que é esta certidão aí, que declara a comunidade quilombola, a autodefinição da comunidade quilombola. É uma declaração, é uma certidão emitida pela Fundação Palmares. Aquele revólver lá apareceu lá como? Tinha várias crianças dentro da casa com 2,38 lá dentro. Apareceu, eu botei a arma lá. Eu botei. Cala a boca. Doutor Jorge, eu peço... Tem marginal lá dentro, sim. Tem marginal lá dentro, sim. Eu cheguei aqui em 1995. Quantos eu já aprendi lá dentro? Inúmeros. Eu não respeitei as pessoas de bem que tem naquela comunidade. Eu fui em busca dos marginais.
Agora, quando a pessoa vai para a imprensa atacar poder público que não fez, eu falei aqui, seu Banha, quando o senhor esteve aqui, o senhor não fez nada pelo buraco quente, que eu saiba, o senhor não fez. Estou dizendo aqui, olhando os seus olhos, o senhor não fez, então não cobre da comunidade agora. O senhor não fez, então não reclama agora. A partir do momento que haja esta certidão de autodeterminação de comunidade quilombola, esse processo ele é enviado ao INCRA, que é o Instituto de Reforma Agrária, certo? Criado em 1970, para que as pessoas tenham a ideia de quando foi criado, e é a partir daí que o INCRA também segue várias normativas e inicia um processo de estudo daquela comunidade, como ancestralidade, demarcação das terras, definição do que é que vai ser demarcado como território quilombola, e logo após tudo isso, inclusive a cessão dessas terras e a indenização das famílias que são proprietárias daquelas terras que foram ocupadas pelos remanescentes quilombolas. Então, a comunidade Maria Rosalina hoje, do ponto de vista legal, dentro daquilo que determina a legislação federal, o decreto 4887, ela cumpriu todos os requisitos legais e se transformou numa comunidade, foi autodefinida como uma comunidade quilombola. É o seguinte, eu quero proteger aquela comunidade que está lá ao lado. Não é só vocês, existe ali crianças, existiu troca de tiro, está lá o buraco. Existiu troca de tiro lá dentro, existe conivência. Então eu quero dizer o seguinte, que quando o seu Osair foi lá e falou, mentiu descaradamente. Eu tenho certidões, eu tenho estatísticas, a imprensa, tem buraco de bala lá, tem crianças passando lá. Teve. Agora, existe um outro processo, que é o processo do INCRA, que o INCRA faz parceria com universidades federais, nesse caso a Universidade Federal de Santa Catarina, e é a partir daí que vai haver todo um estudo da ancestralidade daquele território, da história daquele território, do tempo de existência daquele território e do tamanho que o território tinha quando ele iniciou a sua ocupação. A partir disso, demarcada essa área de terra, juntamente com a comunidade, definem qual de fato será o tamanho do território quilombola. E definindo o tamanho do território quilombola, as terras que são de terceiros ou são privadas, elas serão encaminhadas para indenização. A partir do momento que o governo federal pague essas terras, pague as pessoas que são donas dessas terras, essas terras serão, então, feitas cessão de uso para as famílias que lá residem. A gente só diz isso porque, para nós, é extremamente importante vir numa casa legislativa como essa, que são os vereadores que fazem leis, para que todos os vereadores da nossa cidade possam entender que existe um órgão federal que está trabalhando, dois órgãos federais que estão trabalhando nessa situação. Primeiro, a Fundação Palmares. E aí qualquer informação sobre como essa comunidade se constituiu como comunidade de território quilombola está lá determinado num processo que durou mais de 10 anos. A gente precisa dizer que não é uma definição política, não é uma vontade política de um gestor ou outro para transformar uma comunidade quilombola ou não, ou uma terra indígena. É questão legal. E a comunidade Maria Rosalina, através da sua associação, cumpriu todos os requisitos legais. E hoje ela é autodefinida como comunidade quilombola. É a educação que a gente tem nesse país. Quando as pessoas mentem e elas são desconsideradas aqui, elas são desmentidas, acontece isso. Então, quando a gente vai ocupar um espaço, tem que falar a verdade. Eu falo com convicção, eu falo mostrando números, eu falo mostrando estatística. Eu falo isso. Nós temos que proteger a comunidade que circula, aquelas pessoas que moram naqueles prédios, aquelas crianças de serem crivadas de bala amanhã ou depois. Então não adianta vir dizer que é tudo marginal de fora. Não são. Se são marginais de fora, são trazidos por daqui, que dão cobertura, oferecem local, oferecem logística. É bem isso aí. Claro que em todo lugar tem marginal. Mas ali que se criou um antro de marginal. Se criou. E é isso aí.
A estatística, o fórum está cheio de processos. Ou eu estou mentindo? Quantas vezes eu prendi foragido lá dentro? Latrocidas, adolescentes envolvidos com tráfico, todo tipo de crime. Eu estou mentindo? Sou 30 anos. Eu não estou mentindo. Agora, que não venham lá para a imprensa, fala bobagem. Fala com convicção. Fala com convicção. A maioria dos marginais que atuam no buraco quente são filhos, parentes de gente. É só olhar o sobrenome. É fácil. Ninguém é contra. Ou se humaniza aquela comunidade ou se extingue aquela comunidade. É bem isso. E quando o senhor estava aqui no poder, parece que não fez nada. Então não vem fazer barulho agora. Eu nem vou falar mais, porque o que eu falo é verdadeiro, eu não minto. Eu não tenho medo de cara feia, muito menos de quem mora no buraco quente. Aqui eu sou vereador, lá fora eu sou delegado. Né? Bem isso mesmo. Senão eu ia ser psicólogo, padre, pastor, coisa dessa natureza. Não venha me intimidar. No passado já vieram as protetoras ali me intimidar e saíram acuadas daqui. Tá? Não gosta de escutar a verdade? A verdade dói. Eu cheguei em Araranguá em 1995 e trabalho pela comunidade ordeira. Eu trabalho pela comunidade ordeira. Eu trabalho para aquelas pessoas honestas que são vítimas de furto e depois é despejado lá dentro os objetos de furto em troca de pedra de crack, porções de cocaína. Ou eu nunca peguei uma casa cheia de furto lá dentro. Isso ninguém fala, mas eu falo. Então, senhor Banha, o senhor me desculpe. O senhor faltou com a verdade. Faltou. O senhor falou a morar na periferia, denegrindo as pessoas que moram na periferia. O que tem morar na periferia? Doutor... Tá bom? Eu vou encerrar, Paulinho. Obrigado, eu vou encerrar.